Diz assim a palavra do Senhor Deus, Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Palavra do Senhor Deus. Nós vemos que, certa vez, Ezequias recebeu uma carta das mãos dos mensageiros. A carta que Ezequias recebeu era um conteúdo que intimidava, porque se nós formos estudarmos toda a história, nós vamos ver que o rei da Síria, ele enviou uma carta a Ezequias, e nesta carta ele dizia que iria invadir o país, iria destruir tudo, iria acabar com tudo, iria fazer muitas coisas. E além disso, ele chegou a dizer o seguinte, ele disse, olha, não pense que o Deus de vocês aí vai livrar vocês das minhas mãos, não. Porque eu invadi outros países mais poderosos, mais fortes do que vocês e destruí tudo. E os deuses deles não puderam proteger eles. E da mesma forma, o Deus de vocês aí não vai proteger vocês, não. Não vai livrar vocês da minha mão, não. Então, a carta que Ezequias recebe é uma carta que afrontava ele, afrontava aos moradores ali, mas afrontava em primeiro lugar a Deus. Deus também estava sendo afrontado ali, porque foi feito um comparativo entre o Deus de Israel com os deuses dos outros povos. Então o rei Senaqueribe disse, olha, se os deuses dos outros povos não puderam proteger eles, quando eu fui contra eles para batalhar, o Deus de vocês também não vai proteger. Então, nós vemos que o próprio Deus foi subestimado. E o exército de Israel também foi subestimado. O problema que está diante de Isaías é um problema gigantesco diante de Ezequias. O problema que se apresenta diante de Ezequias durante o ministério do profeta Isaías é um problema gigantesco. Ezequias não tinha força militar para resistir. Ele não tinha condições de se defender. Ele não tinha condições de fazer nada. O problema era maior do que ele. Não havia saída, não havia solução, não tinha o que fazer. Aos olhos humanos, estava perdido, uma situação completamente perdida. E além da situação estar completamente perdida, o inimigo estava zombando. O inimigo ainda zombava, humilhava, escrachava, tirava sarro. Situação terrível. Terrível. Ezequias, quando recebe a carta das mãos dos mensageiros, ele nada disse aos mensageiros, ele ficou calado. Seu negócio é com Deus, pois é a glória de Deus que está em jogo, porque é o seguinte, se eles viessem a serem destruídos, a glória de Deus seria envergonhada. Porque é o seguinte, ficaria o ditado entre os ímpios da seguinte forma, olha, Senaqueribe, o rei da Síria, destruiu inúmeros povos, inúmeras nações,
e os seus deuses ele destruiu, suas imagens fizeram a pó, pisaram em cima, quebraram tudo, acabaram com tudo. E não é diferente com o Deus de Israel, porque o Deus de Israel também é como os outros deuses, como as imagens. Senaqueribe foi lá em Israel, invadiu Israel e possuiu Israel. E o Deus de Israel não pôde protegê-los. Então, se isso tivesse acontecido desta maneira, o próprio nome de Deus seria envergonhado. Então, em primeiro lugar, a afronta foi direcionada a Deus e, em segundo, a eles. Ezequias, diz a palavra, ele subiu à casa do Senhor. Ele pegou esta carta e estendeu a carta diante do Senhor. Ou seja, ele colocou o problema diante de Deus. Se você for ler o texto completo, você vai ver o diálogo entre Ezequias. Você vai ver a oração que Ezequias faz. Ele expõe o problema diante de Deus. Não tinha como ele resolver o problema. Era um problema gigantesco. Ele decide expor o problema diante de Deus. E é isso que nós temos que entender e pegar como exemplo. Os problemas vão aparecer. Independente se a pessoa está no caminho correto ou não, o problema vai aparecer. Então não pense a pessoa que pelo fato dela estar em aliança com Deus, que pelo fato dela estar andando de mãos dadas com Deus, que o problema não vai aparecer. É aí que vai aparecer mesmo. Você pode ter certeza que quando uma pessoa está bem com Deus, ela tem aliança com Deus, você pode ter certeza que vai atrair problema. Não é que Deus atrai o problema. Deus não atrai o problema para a vida de ninguém. A grande questão é, nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo onde o pecado reina. Nós vivemos num mundo assim. E quando uma pessoa está bem com Deus, o Espírito de Deus está sobre ela, sobre a vida dela, automaticamente ela desperta ódio nas pessoas que não têm o mesmo Espírito. É automático. Não é necessário uma pessoa que é de Deus pirraçar uma outra para que a outra pegue ódio. Até porque, se realmente a pessoa é de Deus, ela não pirraça ninguém. Porque o Espírito Santo ele é humilde, ele é dócil, ele é educado. Então uma pessoa que tem o Espírito de Deus, automaticamente ela desperta ódio, inveja e raiva em outras pessoas que não têm o mesmo Espírito. Então, automaticamente, é automático, os problemas vão surgir no decorrer da caminhada cristã. Os problemas vão surgir. Ou problemas causados por demônios, ou problemas causados pelos filhos do diabo. Porque entenda, a palavra de Deus afirma que aqui nessa terra existem os filhos de Deus, mas também existem os filhos do diabo. Os filhos do maligno também existem. Então, é algo que não tem como controlar. Problemas vão surgir. A grande questão é o que fazer quando os problemas surgirem. Nós vemos o exemplo de Ezequias, que quando ele recebe esta carta, era uma afronta ao Deus vivo e uma afronta a ele e aos seus subordinados. Ele não respondeu nada diretamente aos mensageiros. Ele não mandou nenhum recado, ele não disse nada, ele ficou calado. Ele recebeu a afronta, ficou calado, pegou a afronta
e estendeu a carta diante do Senhor. Ele apresentou o problema a Deus e disse: ó, meu Deus, está aqui o problema. O Senhor está vendo, em outras palavras, o Senhor está vendo que eu estou quieto. O Senhor está vendo que o seu povo está quieto. O Senhor está vendo que nós não estamos arrumando confusão com ninguém. O Senhor está vendo que nós estamos tentando andar na linha. O Senhor está vendo. Mas o Senhor também está vendo o que o filho do diabo está fazendo. Olha aí, Deus, o filho do diabo está vindo nos afrontar. O filho do diabo está vindo para arrumar confusão. Nós não estamos atrás de confusão, mas a confusão está vindo atrás de nós. Ele apresentou o problema a Deus. Até porque não tinha como ele resolver o problema com as suas próprias mãos. Se o exército do rei da Síria fosse um exército pequeno, com certeza ele nem teria apresentado o problema a Deus, ele teria resolvido o problema. Ele apresentou o problema a Deus porque o problema era maior do que ele poderia resolver. Era maior que a sua capacidade, ele não tinha capacidade, não tinha força militar para resistir. Não tinha como. Se ele tentasse enfrentar o exército do rei da Síria sem a ajuda de Deus, seria totalmente aniquilado, destruído. Totalmente. Então, o problema era grande. Ele apresentou para alguém que era maior ainda que o problema. Então, nós temos esse exemplo. E esse exemplo serve para mim e para você quando o problema aparece. Na grande maioria das vezes, vai aparecer. Nós devemos fazer o quê? Tentar resolver com as nossas próprias mãos? Ou apresentar o problema diante daquele que é maior do que o problema para resolver o problema? Fica a pergunta no ar. Se nós formos nos basearmos nos textos sagrados, nós devemos apresentar o problema diante daquele que é maior do que o problema para resolver o problema. E nós vemos em Isaías capítulo 37, versículo 36, diz assim: a resposta de Deus em atitude. Primeiro Deus responde o que queria resolver o problema, depois Deus envia a solução do problema. Olha o que Deus fez em Isaías capítulo 37, versículo 36, diz: então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. E os que sobraram saíram apavorados. Deus mantém a sua promessa, vindicando a fé de Ezequias com uma impressionante demonstração de poder sobre os seus inimigos. Um anjo contra 185.000 homens. Um acontecimento histórico, visível e real na história de Israel. Em uma noite, o acampamento dos assírios estava ali. Pode-se imaginar que poderia haver quase 200.000 soldados ali. Em uma noite, um anjo de Deus, que Deus enviou, não foi o próprio Deus, Deus pegou um anjo e disse: vai lá e resolve o problema. Ele está achando que ele tem poder? Ele está achando que ele tem força? Ele está achando que ele pode me afrontar? Ele está achando que ele pode afrontar os meus filhos? Deus envia um anjo, um único anjo, para demonstrar o seu poder e ficar provado
que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Um anjo matou 185 mil homens de uma vez só. Quando amanhece o dia, e os que sobraram vivos para contar a história, porque se tivesse executado todos, não teria ninguém para contar a história. Tem que deixar alguns para trás para ver o poder de Deus. Os que ficaram vivos, pela misericórdia de Deus, a hora que acordaram, viram seus companheiros todos mortos. Então, pé na estrada. Vieram para atacar, saíram envergonhados, amedrontados e correndo de medo. Perna para quem te quer. Saíram correndo de medo. E o rei da Síria, se você continuar lendo a história, adorando na casa do seu Deus com D minúsculo, depois que ele foge da batalha, 20 anos depois, ele foi morto por um de seus filhos para cumprir a profecia de Deus. Ele foi morto por ter afrontado o Deus vivo, por ter afrontado o exército do Deus vivo. Mas isso só aconteceu porque um homem chamado Ezequias expôs a situação diante de Deus. Você já imaginou se Ezequias, ao invés de ter exposto a situação diante de Deus, ele tivesse tentado resolver o problema com as suas próprias mãos? Você parou para pensar no que ia acontecer? Se Ezequias tivesse enfrentado o exército do rei da Síria, teria sido massacrado. Ele iria perder. Ele iria ser humilhado. Mas ao invés de enfrentar o exército do rei da Síria, ele apresentou o problema diante de Deus. E Deus resolveu o problema para ele. Deus resolveu o problema para ele. Nós vemos em Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus dando o seguinte conselho. Ele diz assim, olha, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Aí muitos podem dizer, mas quando Ezequias apresentou diante de Deus, ele foi até o templo. E aqui no Brasil nós não temos um templo de Salomão. Aliás, nem Israel tem mais, já foi destruído. E esse aí que existe no Brasil com o nome de Templo de Salomão, diga-se de passagem, aquilo ali não é Templo de Salomão coisíssima nenhuma. Templo de Salomão é no país de Israel. Aquilo ali que existe no Brasil é um meio para arrancar dinheiro das pessoas inocentes e desprovidas do conhecimento da palavra de Deus. Porque quem tem conhecimento da palavra não cai. Mas o foco não é esse, o foco aqui é outro. Ou seja, no Brasil nós não temos um templo de Salomão como havia na época do rei Ezequias. Aí você diz, então como que eu vou apresentar diante de Deus o meu problema? Ezequias foi até o templo, estendeu a carta diante de Deus. Aqui no Brasil nós não temos um templo. Olha o que Jesus disse, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Olha aí. Então você não precisa, meu amigo e minha amiga, para apresentar a sua situação diante de Deus, para apresentar o seu problema diante de Deus, você não precisa de ir ao templo de Salomão. Você não precisa de ir na igreja A, igreja B, igreja C. Você não precisa de ir a lugar algum.
para apresentar o seu problema diante de Deus de acordo com o Mestre Jesus Cristo. Ele disse: entre no seu quarto, feche a sua porta e fale com Deus e apresente o seu problema a Deus. E Ele lhe dará a recompensa, Ele vai ouvi-lo. Compreende? E quando Jesus diz quarto, não significa no literal. Aí você diz: então não posso orar na cozinha, então não posso orar no quintal, então não posso. É claro que pode. Você pode orar na cozinha, na sala, no quintal, no banheiro, aonde você achar melhor. Se você achar que tem um lugar na sua casa que é um local onde você vai ficar mais isolado, não vai ter pessoas, não vai te atrapalhar, não vai ter menos barulho, é ali que você vai orar, não, é onde você vai se sentir bem. Então, quando Jesus diz para orar no quarto, não é no literal, ele quis dizer o seguinte: a oração completamente longe da vista do público permite que uma pessoa se concentre mais exclusivamente em Deus. Então, quando nós fazemos algo só nós e Deus, não importa se esteja no quarto, na sala, no banheiro, no quintal, dentro de um automóvel, não importa o local, debaixo de uma árvore, não importa. Quando nós fazemos algo sozinho, só nós e Deus, reservado, permite que nós nos concentremos mais exclusivamente em Deus. Agora, não que é errado a pessoa orar em público. Jesus, quando repreendeu os fariseus que eles oravam em público, repreendeu porque eles oravam para se aparecer. O próprio Jesus, depois de ter repreendido eles de orar em público, Jesus orava em público. Não seria nada coerente da parte de Jesus se ele tivesse proibido uma oração em público. Não é proibido orar várias pessoas juntas. Não é proibido orar em público. Não é proibido orar em praças públicas, em estádios de futebol. Você pode reunir os seus irmãos e orar na praça. Você pode reunir os seus irmãos e orar num estádio de futebol. Você pode fazer o que você quiser, que não é pecado. O problema é quando é a intenção da pessoa. Quando a pessoa faz para se aparecer. É aí que está o problema. É como diz a palavra: o que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo, e vice-versa. O problema não está em você orar em público. O problema está em você fazer algo em público para que as pessoas vejam, para se aparecer. É aí que está o problema. Foi isso que Jesus proibiu, a intenção do coração e não o ato em si. Mas quando Jesus diz para orar no quarto, entrar no quarto, fechar a porta e orar a Deus, apresentar os problemas a Deus, não significa no literal que tem que ser quarto. Tem pessoas que talvez ela divide o quarto com os irmãos, com outras pessoas. Como que ela vai orar ali? Ela pode orar na sala, pode orar no banheiro, pode orar no quintal, pode orar em cima da laje, em cima do telhado, debaixo de uma árvore, em cima de uma árvore. Ela pode orar onde ela quiser. Porque Deus não olha para o local, mas sim para a intenção do seu coração. É para a intenção do seu coração que ele olha. Ele vai ver a intenção do seu coração, se você está sendo sincero ou não, o que você está apresentando diante dele, se é certo ou não, porque por muitas das vezes você pode apresentar uma causa diante de Deus e você achar que está certo, você achar que Deus tem que resolver para você, mas Deus pode achar o seguinte: olha, você está equivocado, eu não tenho que resolver isso aqui para você, você está errado. Pode acontecer também de Deus achar que a pessoa está errada e ele não vai resolver a causa, não vai resolver o problema. Então, nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter essa compreensão. Nós devemos apresentar a nossa causa diante de Deus. Nós devemos apresentar. Os problemas vão aparecer, os problemas vão vir no decorrer da vida cristã. Como Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então vai ter aflição, vai ter problema. É um mundo caído, é um mundo onde
Satanás está dominando as pessoas, não o mundo, porque o mundo é de Deus, ele não tem poder algum. Quando diz que o mundo é do maligno, são as coisas erradas que ele está conseguindo impor. Ele impõe porque as pessoas aceitam. Muitos fazem a vontade dele. Vai ter problema, vai vir o problema. Mas nós vemos, de acordo com os textos sagrados, que as pessoas que eram de Deus, que passaram por problemas, o que eles fizeram? Eles apresentaram o problema diante de Deus. Eles não tentaram resolver com as suas próprias mãos. Eles apresentaram diante de Deus. E Jesus nos ensina a orar ao Pai. Jesus sempre ensinou, Jesus sempre focou na oração. O ministério de Jesus era o ministério de oração. Quando Jesus não estava pregando, Jesus estava orando. Você pode pegar o ministério de Jesus como que era. Ele sempre dava um jeito de sair do meio do público, quando possível, e ia se isolar, orar ao Pai. O ministério dele não era só ministério de pregação, era um ministério de oração. E se você ver também, tinha um ministério de jejum, porque ele também jejuava. Então era jejum, oração e pregação. O tempo todo Jesus estava focado nisso, ele não tinha outro foco. E ele nos ensinou também a jejuar, porque existem certos tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Então tudo se resolve no mundo espiritual na base do jejum, da oração. Foi o que Jesus ensinou. E nós devemos pegar os problemas e apresentar diante de Deus em oração. E se for preciso, em alguns casos, incrementar o jejum. Nós vemos na história de Israel por inúmeras situações onde as pessoas incrementavam o jejum diante de Deus. No caso do rei Ezequias, ele só apresentou e fez a oração, não teve o jejum, mas existem outros casos onde foi incrementado o jejum. E Jesus também ensinou. Então o problema vai vir, o problema vai aparecer, problemas surgirão. Neste mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas a Bíblia nos orienta a apresentarmos esses problemas diante de Deus em oração. E em alguns casos, incrementar o jejum na oração. Que isso nos sirva de exemplo, para não tentarmos resolvermos os nossos problemas com as nossas próprias mãos, porque não somos capazes de resolver nada. Devemos apresentarmos o problema e os problemas que virão ao Criador, ao Pai da matéria, a Deus. Esta é a palavra do Senhor Deus.